Segundo o governo da Estônia, a Rússia estaria se preparando para uma guerra contra o Ocidente nos próximos anos. E aí, será que teremos uma guerra de proporções ainda maiores do que a entre Rússia e Ucrânia em um futuro breve? Se você quiser entender esse e outros assuntos das atualidades, geopolítica ou geografia, me acompanhe no canal. Faça a sua inscrição, deixe o like nesse vídeo e vem comigo. Pessoal, na terça-feira, dia 13 de fevereiro, as manchetes mostravam isso. Rússia se prepara para confronto com o Ocidente na próxima década, diz a Estônia. Já já eu te mostro a Estônia no mapa. O chefe do serviço de inteligência da Estônia disse que a avaliação, ou seja, essa afirmação de que a Rússia estaria se preparando para uma guerra, foi baseada nos planos russos de dobrar o número de forças estacionadas ao longo de sua fronteira com os membros da OTAN, no caso a Finlândia e os 3 estados bálticos, que são justamente a Estônia, Lituânia e Letônia. Vamos observar os 3 países aqui no mapa. Repare bem, aqui em vermelho é a gigantesca Rússia e bem próximo à Rússia, fazendo fronteira inclusive, a Finlândia, que foi o último país a ingressar na OTAN em 2023, e os 3 países bálticos mencionados, a Estônia, Letônia e Lituânia. A Estônia e a Letônia fazem fronteira diretamente com a Rússia. A Lituânia faz fronteira com Belarus, que é um país aliado da Rússia. Muita gente fala que, na verdade, é uma extensão da Rússia. E faz fronteira também com esse pequeno território aqui da Rússia, chamado de Kaliningrado. Ou seja, apesar de não fazer fronteira diretamente com a Rússia, acaba fazendo fronteira do ponto de vista indireto. Então, segundo essa informação divulgada pelo Serviço de Inteligência da Estônia, os planos russos são de dobrar o efetivo militar nessa região fronteiriça pelos próximos anos, estando assim numa preparação para um eventual confronto contra a Europa Ocidental, contra os países da OTAN e também contra os Estados Unidos da América. Olha o restante da afirmação aqui, A Rússia escolheu um caminho que é um confronto de longo prazo, e o Kremlin provavelmente está prevendo um possível conflito com a OTAN na próxima década, disse Kalpo Rosin aos repórteres durante a divulgação do relatório de ameaças à segurança nacional da Estônia. E aí, pessoal, uma coisa é preciso ficar claro, tá? O time dessa declaração é muito conveniente para a Estônia e demais membros da OTAN. Por quê? Porque há menos de uma semana, o presidente ou ex-presidente Trump, que muito provavelmente vai ser novamente o presidente dos Estados Unidos, fez uma declaração afirmando que deixaria de proteger os demais países da OTAN em caso de não pagamento das contribuições financeiras desses países para a aliança. Ou seja, quando a Estônia dá uma declaração dessa, é meio que um recado indireto para o Trump. Seria mais ou menos assim: olha só, Trump, se você aí, que está prestes a se tornar presidente de novo, de fato não nos proteger, a Rússia vai tomar conta de tudo isso aqui e vocês, Estados Unidos, vão nos perder como aliados. Então o recado seria algo mais ou menos nesse sentido. Lembrando que a OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, é uma aliança militar surgida no pós-Segunda Guerra Mundial, tem como princípio a ideia de um por todos, todos por um. Ou seja, se qualquer dos países pertencentes à OTAN for atacado, é dever de todos os demais ajudar na defesa, na proteção desse país atacado. Tranquilo isso aí? Beleza? Ainda sobre a Estônia, e talvez não por coincidência, no mesmo dia que a Estônia fez essa declaração, pouco tempo depois, o governo russo emitiu um mandado de prisão contra a primeira-ministra da Estônia. Dá uma olhada. Rússia lança mandado de busca contra a primeira-ministra da Estônia. Essa moça aqui chamada de Kaja Kallas. Qual é a acusação? Olha só que doideira. Segundo o jornal The Moscow Times, Kallas foi incluída na lista depois de discurso de apoio ao desmonte, aqui desmonte do ponto de vista literal mesmo, de desmontar, desmonte de um monumento da era soviética em Narva, cidade da Estônia que faz fronteira com a Rússia. O monumento é um tanque de guerra, monumento da União Soviética da qual a Estônia faz parte, ou fez parte, e que o governo teria colocado em discussão retirada. O monumento, então, seria esse aqui, um tanque de guerra lá do tempo da União Soviética, tempo da Guerra Fria, que é uma forma aí de registrar a história recente do país. Como mencionado aqui no texto,
A Estônia, assim como a Letônia e a Lituânia, aqueles 3 países que eu te mostrei no mapa anterior, foram membros da União Soviética. E aí, quando a União Soviética deixou de existir em 1991, esses países tornaram-se independentes. No caso específico desses 3 países, Estônia, Letônia e Lituânia, a situação da Rússia foi de total perda de influência sobre eles, porque pouco tempo depois eles se aliaram à OTAN e depois se associaram também à União Europeia, ou seja, se ocidentalizaram, saindo totalmente da alça de influência dos russos. E aí, nos últimos anos, o que a Rússia tem buscado fazer? A Rússia tem buscado resgatar esse passado histórico, principalmente junto à população de origem russa, que é minoria, mas que existe nesses países, numa tentativa talvez de causar uma cisão na sociedade desses países, ou seja, dividir a sociedade entre aqueles que são pró-Ocidente e aqueles que são pró-Rússia. Então, numa tentativa de desmobilizar essa ação russa, a Estônia, assim como os outros países bálticos, tem promovido esse desmonte desses monumentos históricos. Essa manchete aqui é da terça-feira, dia 13 de fevereiro. Mas olha essa de 2022. Aqui diz o seguinte, ó, Estônia remove tanque da era soviética em cidade rusófona. Rusófono quer dizer cidade que fala russo. O governo da Estônia anunciou que vai remover todos os monumentos soviéticos na cidade de Narva, depois de ter acusado a Rússia de que, olha só, de tentar explorar o passado para dividir ainda mais a sociedade. Pegou a ideia? A Rússia fez muito isso, pessoal, na Ucrânia, sobretudo no leste da Ucrânia, onde existiam muitos habitantes de origem russa. Tanto é que lá, em 2014, depois que a Rússia invadiu e anexou a Crimeia, a Rússia chegou a fazer um referendo perguntando para a população daquele local se eles se sentiam russos ou se sentiam ucranianos. A resposta, logicamente, foi majoritariamente favorável à Rússia. Era uma população identificada com a Rússia. Então, para evitar que esse tipo de situação também ocorra nesses países bálticos, nesse caso específico com a Estônia, o governo vem adotando essa estratégia. E a Rússia considera isso como um crime, por isso esse mandado de prisão contra essa primeira-ministra. Ela será presa? Acredito que não, a não ser que ela resolva viajar para a Rússia, mas acho que ela não é boba a ponto disso. Por outro lado, eu recomendo que ela, acho que ela já está fazendo isso, redobre a segurança. Como eu já mostrei em outros vídeos, já foram vários os casos de desafetos ou adversários políticos de Vladimir Putin que anoiteceram e não amanheceram. Você entendeu o que eu disse, né? Ou aparecem misteriosamente mortos ou desaparecem. Então, a primeira-ministra aí que tome cuidado. Tranquilo? Entendido isso aí? Vamos avançar. Aqui ainda relacionado à Rússia, essa moça que é a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria o quê? Aqui, ó, Zakharova. Na terça-feira também, dia 13, ela fez uma declaração prometendo uma resposta muito dura aos países do Ocidente em caso de roubo de ativos. Como assim, Gabriel, em caso de roubo de ativos? Vamos entender isso aqui, pessoal. Ó, desde 2022, quando a Rússia atacou a Ucrânia iniciando a atual guerra, o que os Estados Unidos e países aliados fizeram? Dá uma olhada, ó. Proibiram transações com o Banco Central e o Ministério das Finanças da Rússia. Em palavras mais simples, olha o que aconteceu. Foram bloqueados cerca de 300 bilhões de dólares em dinheiro russo que estava em bancos do Ocidente, bancos europeus, bancos dos Estados Unidos. 300 bilhões, galera, é grana, hein? Tem países no mundo que o PIB não é de 300 bilhões. Então esse dinheiro russo foi congelado. Por que isso? É uma forma de retaliação, uma forma de boicotar a Rússia como crítica à invasão que ela fez à Ucrânia. E aí na última segunda-feira, olha o que a União Europeia aprovou. A União Europeia adotou na segunda-feira uma lei para reservar lucros obtidos com ativos congelados do Banco Central Russo em um primeiro passo concreto em direção ao objetivo do bloco de usar esse dinheiro para financiar a reconstrução da Ucrânia. Ou seja, olha a ideia que os europeus tiveram. Não, vamos utilizar esse dinheiro que está congelado aqui, ou melhor, o rendimento desse dinheiro russo que está congelado nos nossos bancos para fornecer esse dinheiro para a reconstrução da Ucrânia. Ou seja, usar o próprio dinheiro russo
para reconstruir o país que a Rússia está destruindo. Entendeu a ideia? Grande sacada, na minha opinião. Os russos, logicamente, odiaram essa estratégia europeia, essa estratégia ocidental. Olha a declaração dela, dessa porta-voz do Ministério das Relações Exteriores. Abre aspas para ela. Isso é roubo, é a apropriação de algo que não pertence a você, disse a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Maria Zakharova. Zakharova disse que a resposta de Moscou seria extremamente dura, sem especificar exatamente qual seria essa resposta. Seria uma resposta extremamente dura, já que a Rússia sente que está sendo ou que está essencialmente lidando com ladrões. Então aí acusações fortes da Rússia contra esse bloco ocidental de países liderado pela União Europeia e pelos Estados Unidos. Ou seja, é mais um episódio que reforça todo o clima de animosidade, de desentendimento entre os russos de um lado e países ocidentais de outro, sobretudo países da União Europeia e Estados Unidos da América. E aí eu quero saber a sua opinião. Será que teremos de fato, num futuro breve, um conflito de proporções ainda maiores do que os conflitos que temos atualmente? Será que a Rússia está mesmo disposta a comprar uma briga com o mundo ocidental? Escreve aí nos comentários, vamos trocar essa ideia. E se você é um grande amante da geopolítica, assim como eu, não deixe de conferir esse livro. O link está aqui na descrição do vídeo. Não deixe também de assistir aos demais vídeos e te espero no próximo. Um forte abraço, valeu!